Olá, bem-vindos. A gente vai aí para a aula 2, dar seguimento aos nossos estudos sobre os mantras, essa linha de yoga que a gente tem carinho, né? Enquanto praticantes de Hatha Yoga, é difícil em algum lugar que a gente vai praticar Hatha Yoga que o professor ou a professora não cante algum mantra, né? Ou tenha associado isso bem intrinsecamente, às vezes com mais frequência, às vezes com menos, mas sempre em alguma aula de yoga, de Hatha Yoga que eu estou falando, né, esse yoga de tapetinho, tem o canto de mantras e gera muita curiosidade. Quando eu canto mantras aqui, geralmente dá aquela quebrada, né? E a gente olhou na aula anterior que é justamente isso, né? Que o mantra, em sua raiz etimológica, ele vai falar que é a abertura da mente, né? A mente vai se abrir, né? E daí a gente entrou também em contato na aula anterior que mantras são vibrações cósmicas. Então essa vibração, essa energia cósmica é uma energia sutil, a gente lida com isso, né? E trazendo essa vibração cósmica, a gente tem a oportunidade. Geralmente os mantras são associados às deidades ou às forças da natureza, que eles têm essa capacidade de decantar aqueles pensamentos mais grosseiros e fazer com que os pensamentos sutis ou que o estado meditativo ele brote. E aí a gente vai fazendo essas associações, né? E aí a gente também viu um pouco do mantra mukta, que é aquele processo que tem nos estudos, nos textos, né? Onde os mantras, eles eram usados para fazer os yagnas, que eram as oferendas, os sacrifícios. Tudo isso manifestava a própria essência da natureza, ou seja, cantar, fazer os sacrifícios, né, os yagnas, a sua tapácia, né, a sua sese, que seria o seu retiro, a sua disciplina, para um determinado poder, uma determinada potência. Isso seria possível a gente materializar essa potência só entrando em contato com essa vibração cósmica. É claro que a gente vai fazer um paralelo agora, a partir de agora, algo mais palpável, mas eu quero deixar bem claro para vocês que a gente vai estar fazendo um paralelo filosófico, né? A gente vai envolver a ciência junto agora nessa aula, mas não é uma coisa que a gente quer provar que o mantra é isso ou aquilo, ou que a ciência está junto com o mantra. O que a gente tem como base é que o mantra é muito empírico, né? Tu chega num determinado lugar, tem um mantra, tem uma vibração, isso tem alguns estudos ainda caminhando em direção a uma prova, se é que assim eu posso dizer, de que os mantras realmente têm esse poder que tem nas escrituras e que o yoga trata com tanto carinho. Então, mais uma vez, a nossa pretensão é puramente filosófica, tá? A gente vai ver alguns estudos científicos, mas o que a gente vai entrar em contato mesmo é com essa sequência de ideias, que é o mantra como uma ferramenta de autoconhecimento e que ele vai ajudar a gente a meditar. O mantra como uma vibração cósmica e também essa ideia de mudança que acontece. Acontece uma mudança de uma maneira mais sutil, mas acontece quando a gente faz o canto do mantra, né? A nossa mente muda. Então, como a gente está falando de coisas muito sutis, a gente vai estar usando, por exemplo, experimentos como esse que a gente vai ver agora. A gente vai ver aqui no slide, que foi um experimento do Masaru Emoto, que ele fez algumas experiências com água, né? Então aqui a gente vai observar que ele congelou, né? Pegou a água da torneira, congelou, viu seu microscópio e fotografou. E aí ele fez muitos experimentos. Por exemplo, colocou uma fita adesiva com as palavras amor e outra com escreveu ódio, colocou música clássica e heavy metal, convidou pessoas para enviarem pensamentos positivos e negativos para as águas dentro das garrafas.
Aí depois disso ele etiquetou, né, catalogou tudo, fotografou e teve algum resultado. O resultado foi bem interessante, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então a gente observa que esses sons mais harmônicos aqui, um som clássico, né, uma música mais calma, a água ela ganhou essas formas mais harmônicas, né, parecendo flocos de gelos. E aí esse som que é um pouco mais pesado, né, um pouco mais barulhento, exemplo aqui do heavy metal, a água ficou mais disforme, né? Eu até lembrei agora daquele experimento que tem sobre as plantas também, né, que elas escutando música clássica, elas agem de uma maneira, e quando está escutando uma música mais barulhenta, mais pesada, né, mais com menos harmonia, elas meio que desviam dessa frequência. Eu deveria até ter trago agora, mas eu não... Isso faz muito tempo que eu vi essa reportagem, mas essa ideia vibracional, né? A gente está falando de vibração, lembra? A gente vai estar falando de frequências vibracionais. Então, nesse experimento do Masaru Emoto, a gente está vendo isso, ó. Aqui a gente está vendo o amor, o obrigado, o apoio. E aí essas palavras que foram faladas em cima de uma água, né? Aí essas outras palavras que são ódio, né? Palavras de insulto, né? Maldição, elas começaram a trazer essas formas menos harmônicas, né? Mais espaçadas, enfim. E aqui ele fez o experimento com o arroz também, né? Onde o arroz ele botou uma fita intencionando o amor, outra nada, né? E outra intencionando coisas negativas, né? Aqui daí a gente observa que tem uma diferença entre eles, né? Então, como a gente está falando de coisas vibracionais, a gente vai falar de coisas sutis, e coisas muito sutis que agora, né, a ciência, não vou dizer agora, mas embora a física exista há bastante tempo, a física clássica, a física quântica, elas não são coisas que andam juntas, né, a física clássica e a física quântica. Então, a física quântica, ela trata desse movimento mais sutil, uma partícula subatômica, de coisas muito energéticas e muito sutis para a gente. Então a gente vai fazer esse paralelo filosófico entre a física quântica e o canto dos mantras. E aqui a gente vai ver, eu botei uma figurinha aqui, né, de que essa energia da nossa mente, então a gente observa aqui o Sharashara, né, que é o chakra coronário aqui abrindo e essa energia brotando. Então, quando a gente está falando de energia, de potência, a gente tá mais ou menos associando isso, né? Porque aqui a gente vê algumas informações sobre a física quântica, né? Que é o Max Planck, né? O criador, né, da física quântica. Então eles chegaram basicamente à conclusão de que a luz se comporta de maneiras diferentes, ora por onda e ora em momentos em partícula. Então aqui basicamente dedica o estudo das partículas subatômicas, moléculas, átomos, elétrons e prótons. É claro, eu não sou físico, mas a gente está fazendo esse paralelo filosófico justamente para a gente entender que a gente está lidando com coisas vibracionais, com coisas mais ou menos daquela ordem. Eu ouso dizer que seja até mais sutil do que aquilo, porque a gente fala energia no yoga, a gente fala Shakti, por uma dificuldade semântica, porque a gente está falando de poder espiritual, a gente está falando de uma coisa muito sutil, e que muito provavelmente, pelo menos nessa nossa era, vai ser muito difícil a gente fazer um catálogo, fazer essa prova que a gente tem, né? É costume de fazer na ciência, provar que a coisa existe, né, e depois ser refutada e assim em diante. Muito provavelmente a gente está, assim como a física quântica está hoje, especulando, né, eles mesmos se permitem experienciar, né, fazer dados, não é aquela coisa certa, é uma coisa que vai entrar na probabilística, né, a probabilidade disso ser aqui, isso ser isso ser aquilo, e assim por diante. A gente entra aqui nesse experimento da fenda dupla para fazer o nosso paralelo filosófico sobre o canto de mantras. Por quê?
a gente demonstra que os elétrons aqui, né, experimentos quânticos demonstram que os elétrons existem com uma infinidade de possibilidades e probabilidades em um campo invisível de energia. Então a gente está falando de potências energéticas, foi isso que a gente falou até agora, né, que existem potências energéticas que a gente acessa através dos mantras. Somente quando o observador fixa em qualquer localização que um elétron, de um elétron, é que esse elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode se manifestar na realidade, ou seja, no espaço-tempo, tal como se conhece, até que ela seja observada. Toda energia que é enviada para o universo proporciona uma energia semelhante de retorno. O universo responde a todos os pensamentos, devolvendo energia. Isso é possível que aconteça tanto com os sentimentos bons quanto com os sentimentos ruins, já que o inconsciente está para além do bem e do mal. Então esse paralelo aqui, essa energia, esse experimento da fenda, a gente observa aqui que esse experimento acontece dessa maneira, uma hora, né, se comporta como onda as partículas e outra como, se comporta como onda e outra hora ele se comporta como partículas. Isso vai depender de um aparato de observação. Claro que está o olhinho, mas para o experimento quântico é um aparelho, né, que eles colocam ali. E esse aparelho ele interfere nesse processo, né? Então tá aqui, só o fato de ter um aparelho de medição aqui muda a frequência, né? Se manifesta de maneira diferente. Isso a gente pode fazer um paralelo com o yoga. Então quando a gente está em um ambiente neutro, e a gente começa a cantar mantra, a gente começa a manifestar uma energia diferente. E tudo isso estava em potência, né? E o experimento da fenda dupla mostra pra gente ali, claro, em partículas subatômicas, eles vão estar tratando de coisas bem distintas, mas a gente está fazendo apenas um paralelo filosófico, de que quando a gente entra e se coloca nossa frequência, tudo para que essa frequência seja uma frequência mais harmônica, então tudo isso se manifesta na sala, né? Quando a gente entra em lugares que manifestam energia mais sutil, a gente consegue observar isso claramente, né? Então a energia em potência, ela está ali em forma vibracional, mas quando a gente conecta com isso, a gente faz essa vibração acontecer, isso se manifesta às vezes através de paz, às vezes vem um choro, às vezes é alguma coisa que a gente precisa botar para fora. Então a nossa presença, a nossa intenção é que vai fazer essa mudança acontecer. E a gente vai ver aqui até, fazendo esse paralelo entre a física e o canto dos mantras, esse conceito do entrelaçamento quântico, que é um evento que ele é estudado na mecânica quântica. Segundo essa teoria, dois ou mais objetos podem estar de tal forma conectados que uma face não pode ser analisada adequadamente sem que a outra face seja igualmente afetada, ainda que ambos estejam localizados em dimensões espaciais distintas. Os físicos da Universidade de Glasgow, na Escócia, conseguiram capturar a primeira imagem do que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. O conceito é a base de toda a teoria quântica e mostra como as partículas interagem e são capazes de fazer um corpo mobilizar ou afetar o outro sem que haja contato físico ou mecânico. Aí a gente viu naquela aula passada de que seria possível a gente manifestar essa energia empiricamente. A gente observou em vários textos, a gente já leu o Ramayana aqui, em que várias vezes Rama, ali através dos sacrifícios dele, manifestou energias de determinadas deidades. A gente observou a própria Mahabharata, né, as flechas, as guerras eram elas manifestadas através do canto dos mantras, e esse manifestar energético fazia com que realmente aparecesse uma flecha que fazia com que essa flecha interagisse com fogo e fazia queimadas, né? Essa potência que existe, né? E nesse campo do entrelaçamento quântico, a gente pode observar que nesse ambiente mântrico, acontece isso, né? Esse entrelaçamento quântico. Então a gente entra em contato com essa frequência
porque a música tem muito disso, né, de deixar a gente numa frequência. É só vocês fazerem um experimento, tem uma sala com 10, 15 pessoas, é uma maneira mais rápida e mais eficaz de fazer com que a frequência fique a mesma, é tu botar uma música clássica, ou cantar um mantra. Então ele faz essa ideia, né? Então inclusive, se a pessoa tiver uma porta aberta para que isso acontece muito no reiki, os reikianos mandam o reiki à distância, né? Como funciona? Né? Semana passada minha esposa estava com um pouco de dor de garganta, ela é reikiana, uma outra reikiana mandou, mas foi uma coisa muito pontual, porque a cura veio muito mais rápido, né? Aconteceu que ela estava com uma infecção de garganta e logo curou. Então a gente pode fazer esse paralelo filosófico com o entrelaçamento quântico, entrar nessa mesma frequência. Lembra que eu falei na aula passada? Que se a gente ter o poder de entrar numa frequência, a gente consegue acessar essa frequência. Essa era a ideia raiz do canto dos mantras. Então é basicamente isso, a gente entrar nessa frequência, né, nessa frequência de paz. Então fazer essa egrégora pacífica, né, de quem está buscando a paz, é um entrelaçamento quântico, assim, né, numa visão bem filosófica, obviamente. Os físicos que estão me assistindo, não sei se algum físico vai... Eu tenho até aluno que é físico, e ele se permite, né, claro, a gente conversa, a gente se permite conversar sobre algo filosófico abertamente, sem nenhuma blindagem. Mas é basicamente, fazendo esse paralelo filosófico, é isso, a gente entrar nessa frequência, né? O que eu queria trazer para vocês hoje, basicamente, é isso, de que existe essa possibilidade de a gente fazer isso, né? Então, manifestar algo, cantar um mantra com uma intenção para tal coisa. Então, a gente viu ali no experimento da fenda dupla de que a própria ação, né, o próprio observador tem esse poder de trazer, né, à tona, né, mudar aquela frequência que estava no ar, né? Então, daí a gente também observou o entrelaçamento quântico como essa frequência ficar uma frequência coletiva. Então, se a paz está aqui, a gente consegue emanar essa paz. Lembra quando a gente canta no final da nossa aula? Shanti, Shanti, Shanti. A gente conseguiu um pouco de paz, a gente conseguiu vibrar um pouco de paz para a gente e a gente quer espalhar essa paz, né? Então, quanto mais espalhada essa paz estiver, mais a gente vai ter a possibilidade de muitas pessoas estar em contato com esse movimento pacífico, com essa ideia que o yoga tem, né, de autoconhecimento, de espiritualidade e etc. Tá bom? Eu queria trazer para vocês esses conceitos, né, nessas duas aulas que a gente teve, justamente para a gente, quando começar a cantar mantras, a gente ter essa ideia, né, de que a gente está falando de vibração, a gente está falando de intenção, a gente está falando de intuição, espiritualidade, a gente está falando de uma tradição antiga, então isso tudo vem envolvido com uma carga ancestral muito grande que a gente precisa respeitar, né? Claro, a gente está fazendo isso tudo no nosso nível de consciência. Estima-se que quem cantava esses mantras tinha um nível de consciência um pouco mais sutilizado do que o nosso. Era outra tradição, né? Então, quando a gente for experimentar nas próximas aulas os mantras, a gente ter essa ideia, né? Então essa base, essas duas aulas que eu dei para vocês, basicamente para a gente ter uma base, né? Tirar algumas dúvidas, né? Que a gente porventura possa ter, tá certo? Eu deixo um abraço para todo mundo.